Então vamos lá, vamos voltar aqui, vamos seguir nosso caminho, né? Essa é a nossa segunda parte da nossa aula sobre princípios, né? Sobre esses princípios que embalaram o Código de 2002, né? Com uma roupagem nova, constitucional, tá bom? Naquela primeira parte a gente relembrou o que nós vimos na aula presencial sobre a evolução da norma até esse momento que nós estamos aqui e falamos rapidamente sobre as mudanças que a Lei 13.874 de 19 trouxe para a gente, né? A gente ainda não vai encerrar neste bloco o estudo dos princípios. Eu vou tratar agora dos demais princípios da ordem principiológica, tá? Nós vamos fazer assim, vamos tratar do princípio da eticidade neste bloco, que é bem longo, e a gente vai fazer um outro bloco falando do princípio da concretude, tá? E da socialidade. Aí a gente encerra os princípios na nova ordem principiológica, tá? E depois a gente vai fazer uma aula específica sobre os princípios que tiveram origem lá no Código de 16 e que embalam todo o direito privado há muitos e muitos anos, tá bem? São princípios que a gente ainda vê no nosso Código e agora mais do que nunca com essas alterações legislativas feitas pela Lei 13.874. Vocês desculpem, são 10 horas da noite de segunda-feira, o cabelo da pessoa já está o ó do borogodó, a pessoa está trabalhando desde 8 horas da manhã no pó da rabiola, mas estamos juntos, vamos lá, vamos encerrar isso daí que a gente precisa, né? Então a gente viu que o direito sempre acompanha uma demanda da sociedade, né? E a gente vai falar agora do princípio da eticidade, tá? Que o que ele fala pra gente? O princípio da eticidade, ele quer compatibilizar todos os valores técnicos que antes eram regra no Código de 16 e com influência do direito romano, né, com valores éticos e morais que o Código de 2002 passa a exigir, tá? O princípio da eticidade, ele afirma que a conduta dos sujeitos tem que ser correta, tem que ser leal, tem que ser honesta, não se contentando apenas com a intenção dos agentes. É fundamental. Deixa eu desligar aqui o som, que vocês estão mandando mensagem para mim. Vocês amores de titia, estão mandando mensagem. Não param de mandar mensagem para titia. A titia ama, tá? Então vamos lá. Então, pelo princípio da eticidade, o que se exige hoje é que, além da vontade dos contratantes, né, a gente analise o contrato de acordo com a lealdade das partes, atitudes de honestidade, tá? A gente precisa disso. Não importando apenas a intenção na prática do ato, tá? Agora, para o princípio da eticidade, é importante que as partes ajam durante toda a relação contratual com moral, com lealdade, com honestidade, tá? É inexorável pelo princípio da eticidade
que as partes tenham boa fé, tá? E ajam entre si de forma colaborativa. Esse é, na verdade, um princípio geral constitucional, né? Que as relações sociais e políticas também, se você lê a Constituição prevê a todo momento essa relação de parceria, não só entre as partes, mas entre o Estado e as partes, entre a administração pública e as partes, entre um ente político e o outro ente político, entre o município e o Estado, entre o município e a União, entre o Estado e a União. É o dever de cooperação o tempo todo evidente na Constituição Federal, que agora tem raiz também no Código Civil, tá? Esse princípio, ele veio expresso em vários artigos, tá? Eu registrei aí para você no seu guia. Ele está ali no artigo 113, né? Que é super importante. Eu vou fazer um parêntese exclusivo sobre o artigo 113, com todas as alterações que a lei 13874 trouxe, especialmente porque o princípio da eticidade, ele é um princípio de hermenêutica. Ele é um princípio que ajuda o intérprete a tornar prática a norma jurídica. Então, é muito importante eu dizer para você o que está no artigo 113, porque ele é o artigo que fala da função interpretativa da boa-fé objetiva, tá? Tem a função de controle da boa-fé objetiva, que está lá no artigo 187, né, que prevê uma sanção para toda pessoa que contraria a boa-fé no exercício de um direito. Ele diz que comete ato ilícito do titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo... O que eu escrevi aqui? Eu escrevi errado, tá errado aí para você. Eu vou até alterar antes de publicar. Pela sua intenção econômica ou social, tá? O artigo 128, que fala da eficácia da condição resolutiva. O artigo 422, que tem uma função de integração da boa-fé objetiva. Ele é dirigido a todo tipo de avença e é aplicado sempre na fase pré-contratual até a conclusão, no momento, e até mesmo na fase pós-contratual, tá? Então, assim, isso aqui é só um exemplo. A gente vai tratar de todas as funções do princípio da boa-fé objetiva. Eu vou dizer para você. Deixa eu só consertar aqui que eu escrevi errado. Os limites impostos pela sua intenção econômica ou social, tá? Estou aqui alterando aqui, vou salvar e depois, quando eu colocar em PDF, já vou mandar certinho para vocês, tá? Então vamos falar aí do artigo 113, tá? Você presta bastante atenção, que ainda não tem doutrina sobre isso, tá? Tem um artigo, para não te dizer que não tem nada sobre isso, o Flávio Tatursi escreveu alguma coisa, mas também sem muita profundidade, sobre as alterações da lei 13.874, e ele fala alguma coisa do artigo 113. Então, essa daqui é uma avaliação minha, tá? Para te ajudar até que venha alguma doutrina mais específica sobre o assunto, tá? Mas é que eu acho esse artigo tão importante que eu não vou deixar de falar para você, tá? E eu vou te dizer
com toda a franqueza que a nossa relação exige, é que eu não gostei nada dessas alterações, né? Achei que se o objetivo do legislador era de limitar de alguma forma as cláusulas gerais, limitando o intérprete do contrato na sua ação, ele acabou delegando, criando mais cláusula geral, tá? E acabou delegando ao magistrado e a nós, advogados, uma interpretação muito mais extensiva da norma, tá? Então, para mim, foi absolutamente inócuo, mas eu vou te mostrar para ver se você concorda ou não comigo. Se você não concordar, por favor, fala para mim, tá? Porque eu adoro a sua discordância, eu adoro que você pense junto comigo. Então, vamos lá. O Código de 2002, a lei original, dizia o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, tá? Essa é a redação que você deve ter aí no seu código, tá? E a redação que é diferente do Código do Pablito, tá? Então, vamos lá. A redação do caput se manteve, tá? Mas este código ganhou 2 parágrafos. O primeiro parágrafo é mais extenso, com 2 incisos que, sinceramente, eram absolutamente desnecessários, mas eu vou falar de cada inciso para você, tá bom? Vou tomar uma água, peraí. Tô falando o dia inteiro. Fazendo videoconferência o dia inteiro, tô bem cansada. Vambora. Bora. Então vamos lá. O caput não mudou. Então, o caput se mantém. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua interpretação, tá? Mas aí houve essa inclusão de 2 parágrafos, tá? Eu coloquei para você, no seu material, o dispositivo para você acompanhar se você não tem o código, tá? Fica tranquilo. Então, a primeira observação importante que eu tenho para fazer para você é que o artigo 113 está lá na parte geral, tá? Ele não está em obrigações, ele não está em contratos, ele está na parte geral. Então, se ele está na parte geral, ele é uma regra que pode ser aplicada em qualquer instituto do Código Civil, do direito privado. E aí, eu estou falando para você que ele não tem que ser aplicado somente em contratos, ele tem que ser aplicado em casamento, em testamento, em propriedade, né? Então, em todo e qualquer negócio jurídico, seja patrimonial ou não. Só pela localização do dispositivo. Fechou comigo esse entendimento? Como o artigo 113 está localizado lá na parte geral, lembra da nossa primeira aula? Que eu mostrei para você a organização do nosso código, mostrei para você como seria importante o estudo da parte geral? Aí. Olha a importância que está aí. O artigo 113 está lá na parte geral e ele vai contaminar todos os institutos de direito privado. Então, em todos os institutos, há que se exigir boa-fé, certo? Essa é a primeira parte do caput, tá? Que eu tenho para dizer para você. A segunda observação importante que eu tenho para fazer para você diz respeito à segunda parte do caput, que exige que sejam considerados na interpretação dos negócios, na celebração do contrato, na interpretação dos contratos, dos negócios jurídicos de todos os institutos, né? Porque é uma regra de parte geral, os usos do lugar da celebração. Você sabe o que essa expressão quer dizer? Ó, vamos lá. Vamos ler lá. Os usos do lugar de sua celebração.
Tem autores que chamam essa expressão de usos dos lugares, os usos do lugar da celebração. Isso é uma regra de tráfico. Regra de tráfico. Porque é importante que se considere o costume daquele local. Nós vivemos num país continental, gente. Eu morei 5 anos em Porto Alegre. Eu fiz escola da magistratura lá. Vou ter que contar isso para vocês. Eu fiz escola da magistratura lá. Um ano de muita luta, muito estudo, uma coisa louco. Era a manhã inteira de aula, a tarde inteira fazendo sentença. Foi uma loucura. E isso em 2007. No final de 2007, eu fiz a prova da Emerge daqui e tive uma boa classificação e decidi vir para cá. Achei que precisava voltar e peguei isso daí como desculpa. Quando eu saí de lá, eu estava muito preparada para concurso. Juro para você. Eu tinha feito já pós-graduação em Direito Civil, pós-graduação em Processo Civil, pós-graduação em Penal, em Processo Penal, em Direito Empresarial, em Direito Imobiliário. 6. Eu tinha feito escola da Defensoria Pública lá e tinha feito escola do Ministério Público. Foram 5 anos em Porto Alegre estudando direito, mas estudando mesmo, mergulhada, porque a escola gaúcha, ela tem uma característica deliciosa, ela é uma escola garantista e grandes juristas com esse conteúdo, com essa visão de proteção social, são de lá, né? Eu habilitei mestrado também, mas não consegui concluir. E no mestrado, o meu orientador era o Ovidio Batista, e ele era um cara profundamente garantista no processo civil. Então, assim, eu saí de lá redondinha, na verdade 40 quilos a mais, mas também prontinha para fazer concurso. Aí, logo assim que eu cheguei no Rio, abriu prova para a Defensoria e para o Ministério Público. Eu fui lá e me inscrevi. Eu não passei na prova objetiva. E eu fiz a prova com uma convicção. Eu tinha certeza que eu tinha gabaritado. Nem na Defensoria, porque foi assim, a prova de uma e de outra teve, tipo, 15 dias de intervalo. Então eu tava assim, afiadíssima, né? Eu não passei nem na prova objetiva. Eu tinha certeza das questões. Você sabe por que eu não passei? Regra de tráfego. O direito no Rio Grande do Sul é como se fosse um direito em outro país. A interpretação que se dá é completamente diferente daqui, meus amigos. Por isso, essa norma. Eu me ferrei no concurso. Juro pra você. Frustração geral. Meu filho chegou. Vou fazer outro bloco. Pera aí.